infelizmente a gente sabe que os efeitos da pandemia têm causado aí um rastro de muita dor e de muito sofrimento entre as famílias, né? Sobretudo de forma econômica. Muita gente anda tendo dificuldades para poder pagar o aluguel, para poder resolver os seus problemas no dia a dia, até porque a gente sabe que fome, né, necessidades, elas não esperam, são necessidades de primeira mão. E com isso, tem se criado, o governo do estado tem criado diversas oportunidades aí para assistir as famílias, não só na capital, mas na região metropolitana e em todo o Maranhão. A exemplo disso, nós temos um projeto que vem dando muito certo e chamando a atenção. É o Nosso Centro, um programa do governo do estado que tem, entre outros eixos, o aluguel no centro, garantindo aí um custeio de 80% do pagamento desse aluguel para as moradias históricas. Tem também o Adote um Casarão, enfim, tem muitas situações que estão sendo criadas para então revitalizar um pouco mais aquela região. Para saber, né, como é que funciona, qual que é esse público, o que é que está acontecendo, né, e essas ações de revitalização previstas no programa Nosso Centro, eu vou conversar agora com o secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano, a CECID, que é o deputado Márcio Gerri, que está aqui com a gente. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui à disposição. Para a gente é uma alegria. Estou falando, né? A gente sabe que inevitavelmente temos aí mais de um ano de pandemia e é muita coisa, né? São 13, 14 meses pelo menos de muita gente que perdeu o emprego, suas frentes de trabalho. Isso tem gerado uma série de problemas, inclusive financeiros, para muitas famílias. A gente sabe também que aquela região do centro histórico, antes da pandemia, a gente tem que fazer um esforcinho para lembrar, né? Mas antes da pandemia, já se tinha, né, um círculo de pessoas, já circulava por ali, porque foi feito um trabalho de aquecimento daquela região. Às vezes a gente fica pensando, eu quero começar conversando com o senhor sobre isso, que tem que começar tudo ali do zero. É um pós-pandemia. Mas tem um programa, que é esse, o Nosso Centro, de uma série de ações, exatamente que tem o objetivo de revitalizar, criando oportunidades também para todo mundo, né? Kate, boa tarde aos telespectadores. Antes de falar do Nosso Centro, há um assunto muito importante que tu abordaste e que eu apenas enfatizo, que é a questão da pandemia, da tragédia da pandemia do coronavírus. Tragédia global, que afetou todos os países do mundo, que afeta gravemente o Brasil, o Maranhão, os municípios do estado de um modo geral, todos, sem exceção. E é preciso notar que o que está acontecendo no Brasil hoje poderia estar de uma outra maneira, se as medidas adotadas mundo afora, preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, pela comunidade científica, tivessem, desde o primeiro momento, sido adotadas. Infelizmente não foram. Houve até negligência com a vacina. Vejam a gravidade da situação. De modo que este é um assunto que, quando colocado em pauta, é sempre importante que a gente enfatize para que a gente possa cobrar especialmente do governo federal, que deveria comandar todo o processo do diálogo, do debate, da articulação de ações complementares dos entes federados, União, estados e municípios, para combater a pandemia. E agora é muito importante a gente enfatizar a necessidade de se acelerar a vacinação em todo o país, aqui no Maranhão, claro, inclusive. E sobre o Nosso Centro, um programa muito importante, mais um dos vários programas implantados pelo governador Flávio Dino. O Nosso Centro busca articular várias ações, entre si complementares, que visam revitalizar o centro, assegurar a preservação, a recuperação e preservação daquele nosso imenso, fantástico patrimônio, que é patrimônio da humanidade, fazer com que as pessoas possam desenvolver atividades de trabalho, geração de emprego e renda, melhorar os equipamentos públicos ali existentes, enfim, mesmo em meio à pandemia, fazer com que haja ali atividades permanentes que possam assegurar emprego e renda e também essa revitalização e ação do nosso patrimônio. Atraindo, né, as pessoas para lá. Atraindo né? as pessoas para lá. Recentemente, por exemplo, nós passamos com muita alegria, em nome do governador Flávio Dino, um prédio ali na João Lisboa, onde outrora funcionou a Câmara Municipal e mais recentemente a Junta Comercial do Maranhão, para abrigar, depois de revitalizado, um centro histórico e cultural da indústria, que vai ser feito pelo SESI em condições fantásticas, um projeto muito bonito. Há outros casarões também que já foram adotados. Neste momento está sendo construído o shopping da Rua Grande, naquele prédio que antigamente era da Secretaria de Educação, que nós também já botamos em edital, foi adotado por uma empresa que está lá já fazendo investimentos. E há outros tantos, por instituições da sociedade,
que adotam esses casarões e dessa maneira dinamizam a atividade econômica e ao mesmo tempo que revitalizam nossos prédios. O que tu referiste também do aluguel é outra dimensão importante desse programa desenvolvido pelo governador Flávio Dino. Há vários equipamentos também na área da ciência e tecnologia que estão sendo implementados, enfim. É um conjunto bastante arrojado de ações, e tão arrojado essas ações são, tão arrojadas, que envolvem várias secretarias do governo. Tem a CECID, tem a Segov, tem a SECMA, tem a Sinfra, a Secretaria de Cultura, enfim. Várias secretarias que integram um comitê organizado pelo governador Flávio Dino para cuidar bem do nosso centro histórico, de maneira que a gente possa valorizar muito o nosso centro histórico, extrair dali melhores condições de vida para a população que ali mora já por décadas e também atrair atividades econômicas permanentes, perenes para o nosso centro. Agora é indiscutível que a gente, quando percebe os eixos aí, né, passa a vista rápida e percebe os eixos desse programa, que é um macro programa, você vê de fato, né, não só a revitalização, mas também a manutenção. Porque imagine, são casarões históricos, né, e que por muito tempo ficaram ali abandonados praticamente, à mercê, inclusive, de ação, né, criminosa, a própria violência, e isso espantava as pessoas. E agora, com essa proposta de revitalização, você não só cria um pertencimento, ou seja, você diz, olha, já pode vir para cá, que já está tudo certinho, tem gente morando, né, empreendendo, e são os futuros empreendedores também. E aí gira o quê? A economia. E por falar em economia, a gente sabe que hoje, economicamente falando, é um dano terrível para as pessoas, porque muitos estão completamente quebrados, fora, né, para a economia, eu falo no sentido de um todo, não só para quem perdeu a sua frente de trabalho, mas para também esse empreendedor. Ou seja, é um impulsionar, é um recomeçar para muita gente também, né? Exatamente, porque é preciso cuidar. Durante a pandemia, existe um modelo que o governador Flávio Dino, desde o início, tem adotado. Primeiro, a prevenção, que antes e continua sendo o distanciamento social, o uso de máscara, a utilização de álcool e gel, de higiene das mãos. O segundo, que são as medidas de ampliação da rede de atendimento médico hospitalar, que foi feito muito fortemente no Maranhão. Na primeira parte, inclusive, agora a questão da vacina, claro, né, na prevenção, na cura. O atendimento médico hospitalar e isto que você fala agora, as iniciativas de ordem econômica, para você proteger a sociedade dos efeitos danosos da pandemia. Em 2020, por exemplo, nós aprovamos o auxílio emergencial de R$600, que infelizmente ao final do ano o governo baixou para 300, depois do governo federal, depois deixou de pagar e agora reduziu a um patamar que é absolutamente incapaz de atender às necessidades elementares, básicas, de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras durante essa pandemia. Então é importante sim cuidar dessa dimensão econômica. Este programa também visa interferir, incidir positivamente para exatamente fazer face com atividades econômicas criativas e produtivas nesse momento de escassez de recursos, de agravamento da crise econômica. Agora, secretário, só para a gente finalizar em razão do tempo, existem outras ações, né, que também alcançam outras regiões aqui da nossa capital, e inclusive a assistência também às famílias, né? Muitas ações importantes. Antes, porém, eu quero fazer um registro brevíssimo da parceria com o setor privado e uma muito importante com a Vale, que tem nos oportunizado recuperar vários prédios importantes no centro histórico. E sobre as atividades da CECID, nós inauguramos, por exemplo, sábado passado, 7 praças em São Luís. Uma aqui na Ponta do São Francisco, um local em que antes era palafita, hoje tem apartamentos, tem praças, tem equipamentos de uso público e brevemente abrigará também um centro odontológico Sorri, né, que é uma experiência fantástica também do governo do Maranhão. Vamos entregar agora no mês de maio 1.067 títulos de propriedade. 1.067 famílias de São Luís e Passo do Lumiar receberão título de propriedade de suas casas. Estamos com obras aqui na Avenida Quarto Centenário, na Avenida Jackson Lago, reformando residenciais do Minha Casa Minha Vida em vários pontos da cidade, fazendo aqui a entrega de vários equipamentos aqui no âmbito do PAC Rio Anil, aqui na Liberdade, Fé em Deus, escola, hospital, vai ser uma policlínica do idoso, pavimentação, pista de skate, delegacia, creche, enfim, um conjunto imenso de ações do governo Flávio Dino aqui em nossa capital, e eu estou me referindo apenas às ações da CECID, porque há outras tantas ações feitas nesse momento por outros órgãos do governo. Tudo bem, muita coisa, né? Você está observando aí, infelizmente, em razão do tempo, vou precisar me despedir do senhor, deixando espaço aberto para que o senhor retorne aqui com a gente.
Espero o convite para brevemente poder aqui, há muitos assuntos, muitas pautas importantes para tratarmos com certeza.